que a minha hoje tá boa. Vamos ver. Se cair, eu passo pro celular. É aquilo que a gente fala, né? A gente paga o plano europeu, né? Mas não recebe ele, não. Ai, ai. Ó, é um domingo desse, fui levar a Margarete fazer um exame na cidade, domingo. Quando eu cheguei no centro Turrina, que eu fui de carro, estava beleza. Nossa senhora, a internet estava tão forte que eu pensei que ia quebrar o vidro do telefone, tá? É porque era domingo. No centro do Rio, né? É É, cheio de antena. é. O pessoal Domingo da é Template domingo, foi né? tanto. Tá? É uma beleza. Bom, vamos lá, Eli. Você lê a página, eu Vamos lá. faço a pressa, ok? Tá, eu faço. Deixa eu ler aqui, peraí. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Vidas Extraordinárias. Atos, capítulo 19, versículo 11. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade foi rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Senhor, diante de Ti, mais uma vez, nos encontramos reunidos para estudar, para buscar compreender melhor as coisas do Espírito, os caminhos da eternidade, as trilhas da sabedoria e o aprendizado edificante. Sabemos que não é fácil, que estamos buscando, mas que modificação mais difícil é essa, pela dureza dos nossos corações, pela cristalização das nossas ideias, pela cristalização das emoções e dos sentimentos. Precisamos avançar a passos largos, necessitamos de ajuda para entender que estamos
ainda longe do caminho certo, apesar de já estarmos buscando por ele. Mas é necessário que nos apressemos para que não perdamos a marcha da evolução e que sejamos levados ao juiz, para de lá não sairmos mais. Sigamos em frente, de cabeça erguida, buscando cada vez mais e mais aprender para nos melhorarmos com confiança e com fé. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Que assim seja. Paz a todos nós. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Bem-vinda. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa. Boa noite, Boa Jean. noite. Obrigada, Frânio. Bom, hoje é o Livro dos Espíritos. Essa páginazinha que a Elisa leu é forte, né? O Emmanuel parece que gosta muito da gente, né? Por isso que eu gosto muito dele. Porque esse negócio de passar a mão na cabeça não é bom, não, né? Hoje, aliás, eu vi uma charge no Face, que eu estava assim, rapidinho olhando no Face, tanto que poxa, entrou uma ligação, quando eu voltei já não estava mais. Olha só a charge. A charge era uma criança sentada, feita um de outro, toda à vontade, celular na mão, isso e aquilo. E a mãe, mas meu filho, eu faço tudo o que você me pede. Né? E a criança responde, não, você não faz tudo o que eu te peço, não. Você não me fala um não. Né? Eu achei esse negócio fora de série, né? E o Emmanuel não é desses espíritos realmente que, né, nos fala a realidade, a verdade. Essa paginazinha de limpar as mãos, né? Onde começa a limpeza das mãos, né? O raciocínio, né? Para chegar ao coração e às mãos, né? Quer dizer, Paulo, Deus fazia maravilhas, tem essa passagem no Atos, né? Pelas mãos de Paulo. E parece que quem escreveu isso lá foi altamente inspirado, né? Quem escreveu isso lá no Atos, né? Foi Lucas, né? Pelas mãos de Paulo. Olha só, é muito bonito. Bom, vamos ao nosso estudo, tá? Livro dos Espíritos, pergunta 584, é isso, Elise? Isso. É Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 10, das ocupações e lições dos Espíritos, pergunta 584. Vai falar alguma coisa antes ou posso seguir? Não, pode seguir. Né? Tá. Vamos lá. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? A história nossa toda cheia disso, né? Perdoa? Esses grandes conquistadores, hein? Ou se é. Né? A gente vê, né? Vamos falar o Alexandre o Grande. O Alexandre queria, mas ele estava ali mais para satisfazer o que? A sua ambição. Essa mania de grandeza que ele vai continuar tendo em dois exemplos. Ele se torna exemplo 3 vezes, né, para nós, né? Fora o que nós não sabemos, né? Mas ele é espalhando a cultura grega pelo caminho. De alguma forma, né? Olha só, ele estava levando algo útil. E os próprios gregos não gostavam que ele fizesse aquilo. Por quê? Vai ensinar a nossa cultura para esses bárbaros, que eles já tinham um nível de conhecimento altíssimo, considerava o resto da turma bárbara, né? E, quer dizer, para satisfazer a sua ambição, estava lá cuidando, né? E nós já falamos aqui várias vezes, vamos repetir, né? Graças ao grego, que ele espalhou o idioma grego, né? O nosso amigo comentado ainda por Paulo, né? Não Saulo, já Paulo em suas viagens, se utilizou do grego para, né, a divulgação do Evangelho. Tanto que os evangelhos não foram escritos, tá, em hebraico nem aramaico. Os evangelhos foram todos escritos no grego, tá, da época, koiné. Tá? O Antigo Testamento, sim.
Foi escrito no hebraico. Alguns anos antes de Cristo nascer, os sábios de Israel, lá, os mestres, se uniram, resolveram fazer pegou todos os pergaminhos que tinham e corrigir alguns, igualar, etc., fazer uma triagem. E nessa triagem, eles aproveitaram, que já estavam também sob a influência grega, fizeram a famosa Septuaginta. A Septuaginta é justamente quando a Bíblia, antes do Cristo, é traduzida do hebraico para o grego. Porque a gente vai vendo no livro 2000 anos, né, 50 anos depois, como no próprio Evangelho, né, na época do Cristo, como os saduceus, né, no caso, tinham muita influência grega, eles se vestiam como gregos. O próprio Saulo, no início do livro, está lá escrito, não fariseu, como grego, a lá grega, né, usando uma biga romana, quer dizer, Saulo era todo... ele já tinha aberto para todo mundo, né, já era esse negócio de protecionismo, não, ele usava tudo de tudo que é lugar. Então, o Alexandre espalhou o grego, o idioma grego. Já um dos benefícios foi esse, né? O Paulo. Aí depois nós vamos ver o próprio Alexandre como Júlio César, né? Unindo o Império Romano. E o Júlio César também era muito ligado a artes, né? Aos direitos romanos, à família, etc. Muitas coisas que com o tempo ruiu, né? Mas muitas coisas continuam até hoje. Ele, querendo fazer sua conquista, também foi disciplinando, né, através dos direitos romanos, ensinando, né, de uma certa forma, a justiça romana, quer dizer, por todo o mundo. Então, a ambição do Império Romano também, a gente está vendo que os exemplos, e vamos falar agora do terceiro personagem, que é o mesmo espírito, Napoleão Bonaparte. A gente tem a página Kardec e Napoleão, né? Eu nem me lembrei de ter pegado ela para a gente ler, mas realmente não me lembrei. Podia ter colocado aí no grupo. Kardec e Napoleão, né? O Napoleão veio com a missão o quê? De desbancar a força da Igreja Católica. O Napoleão teve essa missão e conseguiu. Tá? A Igreja Católica naquela época era o máximo. E o que aconteceu? A Igreja Católica a inteligência humana, ou seja, o iluminismo só aconteceu porque Napoleão estava lá. Né? O Napoleão foi o missionário para o iluminismo, para deixar as mentes, né, pensarem, falarem, que a igreja não deixava. Bom, tudo bem, todos eles se perderam pelo meio do caminho, mas a pergunta é essa aqui: qual a missão do conquistador, que visa apenas satisfazer sua ambição? No fundo, infelizmente, vamos falar de um cara aqui que todo mundo conhece, que fez tem histórias horríveis dele na humanidade, o Hitler. O Hitler também nessa condição de querer conquistar o mundo, conquistar tudo, transformar, né, todos a base da raça ariana, etc. Né? Mas, mesmo com tudo isso, tecnologicamente, o Hitler trouxe grandes benefícios, muitos benefícios. Infelizmente, ele utilizou para o lado errado. Mas quem utilizou aquilo tudo para o lado correto, hoje nós temos muita coisa aí que começou lá. A própria pesquisa sobre o átomo começou um pouquinho antes de Hitler, e ela cresceu muito durante Hitler. A medicina, infelizmente, fazia coisas muito erradas, mas ajudou a medicina. Então a gente vê que o Hitler, apesar de muita coisa nada agradável, né? Alguma coisa de bom saiu disso. Vocês têm mais algum conquistador aí para falar? Eu ainda tenho um. Ou vocês querem comentar alguma coisa? Nada, gente. O maior conquistador que já existiu, que em termos de territórios, se chamava Gengis Khan, Temujin, o nome dele, né? Um garoto que nasceu numa vila muito pobre na Mongólia, tá? E
perdeu o pai logo cedo, foi criado pela mãe, né, pelos seus familiares e tal, uma vida muito sacrificada, mas quando ele cresceu, né, já tinha um espírito guerreiro, que era um guerreiro, né, e viu muitas atrocidades, resolveu fazer um exército forte e se tornou o maior conquistador de territórios, em termos de territórios, de toda... Ele conquistou grande parte da Europa, grande parte da Ásia, né? E quem foi, como é que ele, o que é que ele deixou para nós, né? Disciplina, um grande legado dele. Disciplina era demais, né? Outro legado dele, infelizmente, mas eu usava o cavalo. O cavalo era a maior força dele no exército dele. Eles eram os melhores cavaleiros da época. E eu usava o cavalo, eles conseguiam, com o cavalo, ficar em pé do cavalo usando arco e flecha. E eu usava o cavalo nos combates. E eram tão, né, inteligentes que eles deixavam, estrategistas, tinha cavalos de reserva. Quando aquele que estava lá no meio do combate via que estava meio cansado, voltava lá para cá, já tinha uma turma com cavalo de reserva, já pulava de um para o outro, já voltava para o combate. Então ele foi e ensinou também muitas coisas da Ásia, né, da Mongólia, passando um pouco da cultura da Mongólia para onde ele esteve. Ele foi um grande conquistador. Agora ele não era mole. Tem uma frase dele que eu não me esqueço, que é muito espírita, tá? Ele fala, poxa vida, eu li, esqueci. Ele fala o seguinte, tipo assim, se vocês acreditam em Deus, né, e estão se perguntando por que isso está acontecendo, né, devem ter pecados, não estão sem pecados, senão eu não estaria agindo aqui. Mais ou menos isso a frase dele. Ele era meio espírita, né? Só que ele se colocava como, né, os magistrados lá do livro Libertação, né? Ou seja, ele falava que onde ele estava não havia vítimas, não havia inocentes, digamos assim, inocentes, vítimas não, a palavra errada, inocentes. E ele seria o braço, né, da lei de Deus, né? Porque se não tivesse pecado, eu não estaria aqui, com certeza. Isso ele falava. Então, falamos dessa turma aí. Todo mundo que agiu assim, né, para o mal, há um propósito do bem depois, né? Porque nós mesmos, por que é que nós passamos por tantas provas aí, tantas dificuldades? Nós não precisamos mais desses conquistadores aí, não. E nós já temos consciência, nós não somos anjinhos. E nós passamos, foi de uma certa forma, nós que provocamos. É criação nossa. E, infelizmente, é assim que nós vamos nos consertando, né? Vamos limpando as nossas mãos. Não é isso? O Saulo, se torna Paulo, passou por N, né, situações de humilhação, né, de perseguição. Poxa, levou várias surras, foi jogado praticamente morto em cima num lixo, num monturo. Então ele vai passando por situações, né, para limpar as mãos, para chegar a Paulo. Né? Foi mordido por cobra, o navio afundou. Não era nenhum anjo, não era. Aquilo tudo foi, de uma certa forma, e houve também a purificação através da inteligência, porque ele era inteligente demais. Não? Era um espírito altamente dotado, né, intelectualmente. Essa é a pergunta. Alguém quer falar sobre ela, gente? Ninguém? Elisa, Jorge, Consuelo. Boa noite, dona Lourdes. Senhor Roberto. Não, está bem detalhado, bem explicado. Na verdade, na verdade, esse pessoal Vamos então. foram instrumentos, né? O pessoal ensina. Porque quando o grupo invadia, trazia problema lá para o pessoal. E esse problema obrigava as pessoas lá
a defender. E em defendendo se começa a raciocinar, sabia que a estratégia do invasor era muito grande, e eles começavam a pensar. Então, mediante as dificuldades que nós vamos refletindo, pensando como, assim, neutralizar novas invasões, ou pelo mesmo grupo, e entre outras. Eu estou também aqui lembrando que tem países baixos aí, que, devido ao derretimento, ao aquecimento global, as águas estão invadindo. Então, eles estão usando, por exemplo, diques, mas isso não está resolvendo. E eu ouvi falar que eles estão aprimorando material, agora, é produto brasileiro. Aí dessa região, Pará, o Acre, tem algum produto ali, que eles mexem lá, faz a maçaroca lá, e isso está impedindo em alguns lugares, quando a água começa a levar, ela passa por cima, mas baixa nas frestas, minimizou muito, produto aqui do Brasil. Então, a dificuldade tem com o homem desenvolvendo a sua inteligência. Você falou do Hitler lá, por exemplo, as bombas que foram jogadas na Inglaterra, você viu aí os. Eu vou falar português, que eu não sei o nome, né? Mandando o pessoal para a Lua. Vamos lá. Curtiu a Lua, não sei. Pois é, chegaram à Lua. E hoje a gente vê esse avanço técnico nessa área, nós eles estão chegando a outros lugares, para finalizar. E toda essa dificuldade que a gente ganhou, o telescópio Hubble, vou falar dele lá atrás, tinha fotografado vídeos lá de 95 galáxias, não dentro da, aqui da constelação, eu não sei dizer, eu vou falar, se estiver falando besteira, me corrija. Eu estou embasado do que o Marco Aurélio várias vezes fala. O Asclepio, que é esse Sol, o pessoal do Sol, o Asclepio, é isso, é para Júpiter, ou para Saturno, o pessoal de Saturno, Sol, o pessoal do Sol, que é para a constelação de Hércules. Acho que é mais ou menos isso. Se eu estiver errado aí, me corrija. Então, você tem que usar isso aqui, que é a inteligência. É das raízes, bombas G2, bombas G2. Agora, um cidadão que pensou, deixa agora, um cidadão que não sei quem é, mas eu achei bem interessante, são esses drones. Aqui, eu não sei, porque a gente mora em parte alta, não sei se o Afrânio já viu. Eu vejo drones. Isso daí, para mim, é do pessoal aí que mexe com drogas ilícitas. Se passa por aqui, ele passa piscando. Ele não tem direção ali, o galeão, mas ele vai mais à direita, entre o Dumont, que dá para ver, que fica mais à direita nossa, né? Frente lá para a ilha, para a ponte de Niterói, do que o galeão. Ele vai em direção a Niterói. Esses projetos de direção, né? A ponte ali, e depois eu fiquei olhando, fiquei observando, e volta, quando volta, passa aqui por cima. Agora, para onde vai? Se é aqui para esse aqui, próximo da gente, se vai para dentro, ou para algum lugar, ou sei lá o que é. Então, isso para mim são os futuros, vamos dizer assim, óbvios, que obviamente a gente vai ganhar inteligência, e técnicos aí, a pessoa cabeça, meios, a cabeça, para poder mandar isso. Tá? Não sei para onde. Para isso eu não falei a coisa de acordo,
mas só embasado nessa questão dos conquistadores. Espíritos, né, que são bastante diferenciados. Você só faltou falar do Demócrito, né? Porque o Demócrito era lá da Grécia, né? É o Alberto Einstein, né? É, isso aí. Então, hoje, né, a gente vê que não há esse conquistador dessa forma, né? Hoje, já, já aproveitando essa pergunta aqui, a missão do conquistador, hoje mudou. Nós não podemos mais, né, satisfazer a ambição assim, né? O planeta está mudando hoje, né? Como espíritas cristãos, né? Nós já temos que, lendo uma pergunta dessa, já pensar no oposto, né? Já ser um missionário que vai causar, assim, um pequeno missionário que já vai causar o efeito desejado pelo lado oposto. Porque Jesus, que foi o maior conquistador que existiu até hoje, não usou de violência, né? Não usou de arma nenhuma, não usou nem de uma palavra, assim, só usou de energia com aqueles que realmente estavam ali para pregar a palavra de Deus, né? Ensinar o reino dos céus, ou as leis divinas, que eram os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, que ele usou de energia, né? Mas também não chegou a agredir, né? Não houve violência. Então a gente vê que hoje, né, se a gente for olhando essa pergunta, né, nós temos que começar a pensar que hoje o grande missionário, digamos assim, é aquele, por menor que seja, é aquele que realiza, né, cumpre com as leis divinas. Tudo bem não em sua totalidade, tem suas dificuldades, mas o que falou essa página da entrada me impressionou, viu, Elisa? Mas está tentando limpar suas mãos, tá? E a limpeza das mãos começa onde nós estamos, na mente. A gente está jogando conteúdo, jogando material, tá? Através desses nossos encontros que a gente lê, procurando ler, ver o melhor na internet, nas redes sociais, na televisão. E o objetivo nosso outro é hoje, né? Nós queremos felicidade, paz, tranquilidade, né? Essas coisas todas. Essa começando por nós mesmos, para limpar as mãos, a nossa mente, né? E o que está falando aqui, não vacila antes de nenhuma das calamidades que vai espalhar. Nós não vamos espalhar calamidades físicas. Anos, né? Se tornam calamidades. A simples palavra reencarnação, se você chegar no meio da antiguidade, de ter reencarnado lá, briga, confusão. A pergunta para o nosso dia a dia de hoje, né? Temos que já mudar essa visão desse missionário, não é o conquistador que vai acabando com tudo, não. Nós temos que trabalhar, né, as conquistas dentro de nós e espalhar essas conquistas para fora. Bom, alguém mais quer comentar? O Jorge já comentou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos lá de novo. A pergunta e a resposta, Elisa. Tá. Então vamos lá. Pergunta 5, Levaram minha 4. caneta. Oi? Levaram minha caneta, estou procurando aqui. Para variar. Jeito, vamos lá. Para variar. Pergunta 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes, não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Dona Lúcia, a senhora está escutando agora ou não? Já está ruim o som? Que a senhora falou que estava ruim o som?
Bom, vamos. Cadê ela? Respondeu no seu... Ah, você melhorou, né? Tá. Talvez você até que aumentar um pouco o volume aí do teu aparelho, que essa ela vai escutar um pouco melhor. Bom, vamos lá agora. Vou pegar agora a resposta. Olha só o que fala aqui. Não passa, as mais das vezes, esse missionário aí, esse conquistador, não passa de um instrumento que se serve de Deus para cumprimento de seus desígnios. Então, veja bem. Há um povo ali, ou é muito mal. Olha o que é que o Gengis Khan fala sobre a questão, né? De Deus, né? Dizendo, se ninguém aqui tivesse pecado, eu não estaria aqui, né? Então não podem reclamar que foi Deus que me colocou aqui. Mais ou menos o que o Gengis Khan fala, tá? Então, de uma certa forma, são o quê? O braço invigilante da lei, mas o escândalo, vamos cair naquela história, o escândalo é necessário. Mas o que eu achei mais interessante nesse final de pergunta aqui, é essas calamidades, né, representando essas calamidades, um meio que se utiliza para fazer um povo progredir mais rapidamente. Lembra que nós já comentamos uma página na revista Espírita sobre isso, Felipe? Está lembrado? Não é isso? Então, veja bem, vamos falar. Nossos amigos aqui, que tínhamos aqui perto de nós, os maias, astecas, incas e outros, né? Cadê? Onde eles estão? Olha só, o povo, aí não teve um conquistador. O povo espanhol, né, o exército espanhol, que invadiu, né, sob o pretexto de roubar a prata e o ouro, etc., foi dizimando esses povos. Pô, mas era um povo que já estava culturalmente até mais adiantado, né, já tinham várias técnicas agrícolas, né, de transporte de água. O que aconteceu com esse povo? Né? Nós lemos uma página na Revista Espírita, que eu não me lembro o ano, mas eu me lembro que tem na Revista Espírita, que alguém pergunta a Kardec sobre isso e um espírito vem e responde. O que aconteceu com esse povo todo? Era muita gente, não era meia dúzia, não. Aí o espírito vem e fala, olha, o que aconteceu ali foi o seguinte, todo mundo no bem bom, né? Estava tudo bonitinho, controlado, não faltava comida, não faltava água, não faltava folhinha para mascar, né, e fazer seus cultos lá, né? Beleza. Mas eles também não se acomodaram, não estavam mais procurando a famosa palavra progresso, estavam acomodados. Então, de uma certa forma, o que aconteceu? O Espírito fala nessa carta lá, né, que eles foram, houve ali, né, devido a esses problemas, desencarnam, né, e devem ter reencarnado aonde? Na própria Espanha, na Europa e outros lugares, para continuar o seu crescimento, seu progresso, sua evolução, e em outros lugares, sob outra visão, para, né, expandir. Tinham aquele conhecimento, mas não queriam mais nada, né? É que nem célula, né? Célula é comer, beber, dormir e reproduzir. Estava mais ou menos nesse estágio. Então, o que fala aqui? Essas calamidades, um meio que se utiliza para fazer com que um povo progrida mais de perto. O Jorge falou sobre a questão aí, né? Vão criando, vão inventando esse povo aí que a água está invadindo, né? Vão criando formas. Os holandeses criaram os diques, né? Para que a água não invadisse lá, o país baixo, né? Então, vão criando formas, mas às vezes eles não querem criar as formas de crescer, de evolução. E na pergunta, interessante que está falta pouco para ela, 619, no final da pergunta, da resposta, está aqui. Porquanto é forçoso que o progresso se efetue. Né? E na 629 também, se eu não me engano, não. Na 619 é uma. Aqui tem outra pergunta que eu não anoto. Não tem cola aqui, não, viu, gente? Isso que eu estou. Então, forçoso é que o progresso se efetue, ou seja, o progresso vai acontecer. Vai acontecer.
Por que estão falando tanto em regeneração, transição planetária, uma turma vai para um lado, a turma vai para o outro? Porque aqueles que não querem acompanhar esse progresso não vão poder ficar por aqui. É só isso. Vai ser todo mundo bonzinho, não. Quem já se melhorou, porque a melhora perante o divino é a melhora moral, intelectual moral. A moral custa muito. Se eu intelectualmente não quer se melhorar moralmente, o que, é que acontece? Grandes inteligências vão ser banidas também. Aliás, talvez seja que vão, né? Tem um passaporte certinho, porque não utiliza essas coisas para o bem. Então, essa questão aí, o povo não quer progredir de uma forma, vai de outra. Quando houve aquele tsunami na Tailândia, só um instantinho já, e desencarnar 240 mil que falam, isso que viram. E aquelas ilhas que sumiram, que ninguém nem sabia quantos tinha ali, né? Que estavam de barcos, visitando, etc. 240 mil pessoas, gente. É gente pra caramba. Aí foram falar, né? Poxa, isso tudo, todo mundo era devedor? Não, não. Muitos estavam ali precisando dessa passagem, já estavam no acesso. Olha só, para passar no plano espiritual, tá? Conhecer um pouquinho mais da lei divina, reencarnar ainda aqui, para dar um. Assim, tipo assim, ó, você está meio estagnado, mas tu já sabe muita coisa. Nós vamos te dar mais um impulsãozinho, mais uma oportunidade. Não foi todos que foi expiação, não. Alguns foram isso. Foi uma forma de botar eles para caminhar, estavam estagnados. Fala, Jorge. A pergunta 568, eu acho que ela vem, pelos espíritos, de acordo com o que fala nas missões. A pergunta é assim, ocupação dos espíritos, ocupação de missão dos espíritos. 568. Os espíritos têm missões a cumprir, compreendem a erraticidade ou encarnados? Ele coloca, podem tê-las num e outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma ocupação. Então, quando o espírito é errante, está do lado de lá, já ocupado, vai trabalhando. Você acabou de comentar há poucos minutinhos aí que ele pede para mergulhar no corpo físico. Então, ele também acabou de citar as questões essas da regeneração. E eu concordo contigo quando você comentou em relação a essas questões. Por quê? Jesus disse assim, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Ele não falou que vai herdar outro lugar. Ele teve outras bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados os puros de coração, pois esses, né, terão o reino de Deus. Aí o negócio é para cima. Então, tem muitos de nossos irmãos de jornada que estão confundindo muitas coisas. Né? Esse período regenerativo é igual ao cidadão que sai da cadeia. Ele, lá na cadeia, ainda tem muita perversidade. Mas quando o que se propõe a modificar, ele cumpriu o seu tempo lá e se propôs a modificar, ele vem com uma ideia, né? Assim, uma alma regenerada, segundo a ciência da Terra. Tá? Mas aquela pergunta, eu não sei se é 895, basta uma pedra de toque que tocou, acho que está ligado ao interesse pessoal, uma coisa assim. Toca, aí brota novamente aquele sentimento que não é legal, e o cidadão pode até tirar a vida do outro. Mas, na ambiência regenerada, de 2057, isso vai perdurar ainda quase um milênio inteiro. Milênio. Tá? Porque, vamos botar aí em torno de, para o pessoal, digamos assim, um pouco mais retardado, a expressão é assim, mais lento, né? Estudar, no conversar, no participar de reunião de grupos, tá? Vamos colocar assim, em torno de cada um século, uma encarnação. Agora, o pessoal que já deu um salto, ele pode, né? Um século e meio, mais ou menos. Estou chutando aqui, pelo amor de Deus, isso daí não é absoluto, não. Entendamos isso, tá? Eu estou aqui, a gente está aqui na área de estudo.
Tá? O Jorge disse nada, o Jorge está aqui chutando o balde. Ai, fala esse Jorge disse, não. Tinha um tal de Afrânio que falou. Não era mole, não, viu? Não é Esse foi mole, um não. problema. Eu estou falando isso aí porque lá né, a gente vê nessas É, pessoas que é bem cabeça dura. Ah, a gente tem que explicar as coisas direitinho. Então, porque nós precisamos aprender, estudar, do lado de lá. E do lado de cá é a prática. Porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, assim, preces para a criança que vai nascer. Acho que é mais ou menos aí. Ali, não sei se é o Kardec que destrincha ou se é um espírito. Ele fala nessas questões. Porque o pai e a mãe serão responsabilizados se não der a devida educação ao filho. Mas se ele deu a devida educação, o pai e a mãe estão fora do rolo. Então, é o espírito que vai ter que dar conta do seu dever, da sua obrigação. Então, nesse momento que vem aí, alguns são espíritos diferenciados, outros não é diferenciado, e é dessa forma que a ideia vai ganhando corpo. E a necessidade vai impelir a criatura ao desenvolvimento do senso moral. Não é a reforma moral plena, é o desenvolvimento do senso. Porque muitos também criam esses tais probleminhas. Né? É dose. Mas é gradativo, é tudo lento, é tudo passo a passo. Eu achava, quando eu andava muito acelerado, né, tempo mais atrás, eu achava que não, é agora, as coisas têm que ser agora. Que tem que ser agora nada, o tempo não é meu. Eu estou e deixarei de estar. Pronto, vocês entenderam aí, né? Só isso. Eu estou porque encarnado, depois eu vou deixar de estar. Acabou. Começar tudo de novo, alma errante, estudar lá para reencarnar de novo, para vir para a parte prática. Aprender a teoria, vem para a prática. É o que o André Luiz fala. é isso aí, lá é o segundo templo, né? Que até fala no livro Sexo e Destino, né? Vivemos em dois tempos, não é isso? Primeiro tempo aqui. Segundo, vamos para lá olhar o que nós erramos, tentar aprender para consertar, encarnar para mudar tudo. É isso aí. Aqui é a prova de fogo, né? E que nós precisamos, né? Essa é a realidade, né? Não precisa reencarnar mais. Um dia vai acontecer isso. Ó, Frane, Oi, Cris. a 779, que é a Marcha do Progresso. 779, 780, 781. Não é o que você está querendo aí, não? Não. Aí não. É que fala. Não, essa já está falando, que fala sobre o progresso. É necessário, é forçoso, por quanto forçoso é que o progresso se efetue. É que tem uma outra resposta que fala em outros termos, mas aí também é. É que eu não botei a cola aqui, tá vendo? Tem uma Que maneira de está botar na cola, eu não botei. 780, na letra A, está escrito: progresso completo constitui o objetivo. Aí É, vai falar dos povos que às vezes não atingem a meta, né? 780, né? É. 86. Tem a Ah, sim, a fala dos povos mais excluídos são os mais B. pervertidos, né? Nós É. estamos tendo um exemplozinho aí agora, né? Essa questão, infelizmente, dessa guerra aí, Rússia e Ucrânia, que está. Né? Você vê que tem gente excluída, gente, né, realmente com capacidade intelectual enorme, está aí, se desperdiçando isso aí, né? Agora ele fala até da resposta: o progresso completo constitui o objetivo. Mas esse progresso completo vai o quê? Começa individualmente, né? É. Até todo mundo pensar igual, mas tudo bem. Vamos ler a letra A agora. Alguém mais quer comentar? Então, vamos embora, Lisa. Vamos lá. Letra A. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava a um fim todo pessoal,
Aquele que delas se constitui instrumento, tirará, não obstante, proveito desse bem? Olha, a gente sempre fala aqui, né, que a matemática divina é diferente da nossa. Totalmente diferente. A pergunta está falando aqui que se não houve nada de bem que ele fez com essas calamidades, não é essa a pergunta? Não houve nada. O que é que ele vai retirar daí? Né? Aquele que constitui instrumento. Ou seja, o que é que o Gengis Khan, por exemplo, estou usando esse nome, o Napoleão. Aí nós vamos lembrar daquela historinha, né? Que o Espiritismo é cheio de historinha legal, né? Daquele cara, né? Que desencarnou e caiu num fosso, né, enorme, cheio de gente pendurada no fosso. Ele grudou numa raiz para não ir embora direto, né? Diz que aquilo lá não tinha fundo, etc., aquelas histórias, né? E ele ficou pendurado naquelas raízes anos e anos e anos e anos, vou dizer, não conseguia subir e com medo de cair mais, né? Até que um dia apareceu, né, o anjo, né, um anjo, e falou: olha, nós vamos te dar uma oportunidade de você sair daqui. Você pensa em algo de bom que tu fez em tua vida, isso pode te ajudar. Olha, gente, diz que o cara ficou semanas, meses pensando, não se lembrava de nada de bom que tinha feito na vida dele. Aí um dia, né, ele se lembrou que uma vez ele ia passando no meio do mato, tinha uma teia de aranha, que a aranha estava pegando lá suas mosquinhas, né, seus insetos para comer, e ele ia destruir a teia de aranha. Mas ele pensou: não, tadinha, olha só, tá com fome, deixa ela aí, deixa ela quieta, não vou destruir essa teia de aranha. Olha só, foi a única coisa boa que o cara lembrou que fez durante toda a vida. Na mesma hora, disse que apareceu uma corda e falaram para ele: segura essa corda e sobe, né? Foi a grande oportunidade dele de sair do tal lugar, né? Um único bem que ele se lembrou em toda uma vida de ter feito. Olha só que coisa interessante, né? Mas o problema foi que quando ele grudou na corda, um monte de outros viram, ele achou que a corda ia arrebentar, começou a chutar todo mundo, jogando para baixo. A corda arrebentou, foi aí mesmo, ele foi embora, né? Então, a moral da história é essa. Aquele coisinha mínima que foi feita, que alguma coisa de bom aquilo causou, que a própria, como falou na pergunta anterior, né? Fazer com que o povo progrida mais rapidamente. A própria ajuda a isso já foi de uma forma, né, dura, digamos assim, mas foi um bem que esse missionário fez. Né? Fez aquele pronto que eu disse, é uma coisa. E outras coisas boas que ele pode ter feito durante ali aquela caminhada dele, aquelas conquistas deles, e que para contabilidade divina tem peso. A nossa é que realmente nós não entendemos isso, porque nós vivemos ainda no olho por olho, dente por dente. Né? Nós vamos ver agora, quando chegar o capítulo 3 do Libertação, uma coisinha que a Matilde vai falar, que tem muito a ver com isso aqui. O Gregório, vamos ver, não vou dar. Como é o nome? Spoiler? É isso? Spoiler? É. Tá, não vou dar spoiler, não. Vamos esperar o capítulo 3 de Libertação. Tá? Então, vamos ler a resposta dele. Deixa eu só enriquecer antes de ler a resposta. Se vou contar só um detalhe. Um Marcos comentou, eu não vi, não. Ele viu, isso está, eu não sei se é Facebook ou se é no YouTube. Um garotinho pequenininho, o guri, na área da medicina, o guri destrincha, dá aula. Então, eu não sei aonde que foi. Aí os professores, de uma certa faculdade, pegou o garotinho, botou uma roupa nele, o guri ficou de olho brilhando, e um pouco chamando de professorzinho. Isso o Marco Antônio que comentou isso. E o guri, né, dando aula de anatomia, em relação a determinados tipos de cirurgias. Tá? Ele dava o nome, né, o campo tal, campo é a área onde vai ser aberta para o médico iniciar, né, para a extração de alguma coisa, sei lá como é que é uma coisa. Pois é,
O guri dava os nomes técnicos, conversava, os professores faziam perguntas, ele citava qual era o procedimento, como deveria fazer. Então, esse assim como a gente falou lá na frente do futuro, vem com uma missão. Não é isso que está escrito aqui, a questão da missão? É um trabalho que esse Espírito veio para desenvolver aqui na Terra. Se ele vai agir em coerência ou não, só o tempo. Porque ele tem um arbítrio dele. Mas as conquistas intelectuais, obviamente, é patrimônio dele. E está repetindo esse aprendizado. Para ajudar quem? Nós que estamos aqui na Terra. E muitos orelhudão aí, né? Como eu, como outros, tem aí. A gente aprender. Desculpa aí a... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Para onde ele vai, já é um problema dele, não é nosso. Né? E tomara que venha para o nosso lado. Vai nos ajudar bem, né? Exatamente. É bom. Então, vamos lá. Alguém quer falar mais? Vamos lá, Elisa. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Claro, de acordo com suas obras. Às vezes fez o mal o tempo todo. Uma coisa. Olha, outro exemplo. Não tem um tal do bom ladrão na cruz, né? Jesus foi crucificado, né? O cara está lá. Ele errou. Era ladrão, era isso, era aquilo. Mas, né, naquele momento, antes de desencarnar, ele teve a boa intenção. É interessante. Jesus não fala, você está isento de nada disso. Né? Mas dá-lhe uma moral, uma força legal, né? Como se dissesse, ó, resgate vai existir, né? Mas como você já deu uma, não, como se fala, vamos falar, houve primeiro, a palavra que todo mundo fala aí, eu reconheci né, as suas culpas, né? Agora daqui para frente vai ser a questão do, né, resgate, né, reparação, né? Então, o cara fez o mal todo, mas está falando que cada um é dado de acordo com suas obras. E agora, essa questão da gente compreender essa matemática que é meio complicada. Nós não compreendemos ainda. Aí achamos que, às vezes... Olha, eu vou ser uma coisa que eu sou vocês muito honesto, eu não gostava do Paulo, não, tá? De Saulo e Paulo, não. Quando eu li o livro, a minha mente já se... Pô, o cara fez isso tudo aqui, realmente o cara era um leão mesmo, né? O leão de Deus, né? E assim como eu, acho que milhares de pessoas, né? Como é que pode, na mesma vida, numa vida só, o cara vai ser recebido por Jesus? Jesus o viu na entrada de Damasco. Né? Hein? Agostinho era boêmio, era mulherengo, ele defendia bandido na época. E a mãe dele foi uma das intercessoras. Abigail e o Gesiel, o Estúdio Paulo, né? O Estevão, Filipe, foram o farol do roteiro deles. E a mãe do Agostinho, eu acho que teve um outro padre lá, que também ajudou ele pra caramba. Mas Paulo foi mais cruel, né? E o que ele fez, né? Não é mole, não. Essa virada aí. Então, a justiça divina é diferente do que nós pensamos. Essa é a grande realidade. Fala. Não, eu ia comentar. Você vê, ele vai escolhido. É meu pensamento, por favor. Hein? Pessoal, era um vaso escolhido. Obviamente, eles, claro, ele não viu Jesus nas ambiências resplandecentes. Isso eu que estou pensando. Eu penso assim, não viu. Mas na ambiência espiritual, na condição de errante, ele reencarnou. Se tiver reencarnação, ouviu falar, estudou o Evangelho e tudo mais, mas nasceu numa família, né? Ali do povo hebreu. E ele, dotado dessa inteligência, e aí? Somatizou, veio tudo à tona, porque ele já tinha, né,
É. Guardado no arcabouço, conquista própria. E esse Boa espírito noite, dona Lourdes. mãe. Aí ele viu, assim que ele viu Jesus, ó, Muda tudo. veio a lembrança do passado, adormeceu. Aí faz a diferença. É o que eu penso. Se eu estiver errado, alguém dando uma ideia. Tá a pergunta 895. A pergunta é mais ou menos isso aí. Né? 895. É bom que você aprenda tudo, mesmo coisas materiais? A pergunta é mais ou menos isso, sem dúvida. Vai aprender em minutos que demoraria anos para aprender. Ou seja, ele viu, aprendeu. Já sabia, né? Só botou no caminho certo que ele sabia, que não estava, né? Pergunta 895. Depois, quem quiser ler, só dá uma olhadinha, tem muito a ver com isso aí. Né? Vamos ler se. Ó, o Kardec vai fazer uma observação aqui. E no final vai ter uma tal de caixa de Pandora, tal. Os dois últimos parágrafos. Os primeiros são uma beleza. Vamos ler? Vamos ler. Bom, os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Nós sabemos, né? Vamos lá. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para nova encarnação. Então, quando Kardec, naquela época, quando Kardec percorre os mundos, são as dimensões, tá? Não é que eu ia lá para Júpiter, lá para constelação de. Não. Veja, se prepara para a nova encarnação, então precisa reencarnar. É daqui. Tá? Ora vai para uma colônia melhor, ora vai para um lugar, né? Vai para uma posta assistente, tal. É isso aí, tá? Vamos lá. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Digamos assim, nível Asclépios, mais ou menos aí, né? Outros encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob a sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. O doutor Kardec deu uma decidinha nos tipos de reencarnações de espíritos que estão reencarnando aí. Tá chegando a nós, vamos lá. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Podia parar aí. Mas olha o que é que ele coloca nos dois parágrafos. Eu não gostei. Se vocês gostaram, não. Vamos lá. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimento e angústias, o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Então, nós vemos que há diversa escala espírita toda aí, né, desenhada sobre essa questão, cada um com sua missão grande, pequena, e nós aí, né, em algum lugar nós vamos estar aí. Eu não vou me colocar muito acima, não, me coloco cá para baixo, né? E estamos lutando para isso, que é através, né, aguardando em sofrimento e angústia, nesse momento que, quer dizer, que já está acontecendo, a gente se praza a Deus, né? Já estamos tendo os meios de nos adiantar, né? Então, veja bem, falo por mim, tá bom? Falo por mim. Já estou feliz da vida com isso. Acho pouco, mas não é pouco, já é muito para poder subir lá para cima. Esse comentário a gente tem que depois, né, trabalhar ele de baixo para cima, para a gente subir, nos colocando lá para o alto. Bom,
É isso aí, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa dessa pergunta, né? Acabamos essa parte do Livro dos Espíritos. Semana que vem já vamos começar os 3 reinos, certo? Quer falar alguma coisa, Jorge? Tá lá. Elisa, comentar alguma coisa? Não. Consuelo, você gostou dos comentários de Kardec? Tá, tô me sentindo em casa, sou normal. Você está no, to... Sou você tá normal. no topo do comentário ou está mais abaixo um pouquinho? Eu tô entre o final do vulgar e o início do melhor vulgar. Eu estava lendo isso e disse, meu Deus do céu, tá a escala espírita. E onde que foram me colocar? Lá embaixo. Mas tá bom. Eu Começa já do estou... final, começa pelo final, que eu você te fica em falei. cima. É o que eu falei, tem um chiqueirinho e tem um chiqueirinho da sadia. Quem sabe eu tô entre o chiqueirinho e o chiqueirinho da sadia, né? Tô melhorando. É isso aí, gente. Então, acabamos essa pergunta, acabamos essa parte do livro dos Espíritos. Vamos começar agora os 3 reinos, né? Que já vamos começar sobre o mineral, né? Os 3 reinos, os minerais e as plantas, os animais e o homem, e metempsicose. Né? Vai ser mais umas perguntinhas legais, um estudo muito bom, até chegar no outro livro. Né? Estamos acabando o segundo livro, tá? É o final do segundo livro. Tá? Aí depois vai começar o terceiro livro, das leis morais. Mas acho que ainda vai algumas semanas, né? Algumas semanas. Se a Elisa deixar, né? Um mês a gente acaba. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Propaganda. Sexta-feira dessa semana é libertação, tá? Estamos dando uma libertação. Estamos quase no final do capítulo 1, que é as instruções do ministro Flacos, e vão fazer para ele uma pergunta que de vez em quando eu escuto. Mas por que Deus deixa acontecer tudo isso? Perguntinha boa, tá lá. Sexta-feira nós vamos estudar essa pergunta, tá? Vamos estudar a resposta e tentar botar na nossa cabeça. Por que Deus deixa acontecer tudo isso? Os espíritos superiores e tal, tá lá. Perguntinha que é da sexta-feira. Ok? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alguma propaganda? Você não vai te falar. Você falou um mês, então